Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Apresentando Sons com o Lucas Bittar. Eu sou o Lucas Bittar. Em relação ao último episódio aí da Fresno, espero que vocês tenham gostado. É realmente uma letra espetacular, né, cara? E ainda mantendo essa linha, né, desse tipo de música, hoje eu vou falar de uma música do City and Colour que ela chama Meant to Be. A City and Colour, quem me apresentou foi de novo o mesmo amigo que me apresentou a Fresno, que é o Lucas. Tinha que mudar o nome dessa série aqui, né? Apresentando sons com o Lucas Ferreira, não comigo mais. Mas enfim, a City and Colour, na verdade, ela é um pseudônimo musical do Dallas Green. E o Dallas Green, ele é guitarrista e vocalista da banda canadense, que é a Alex on Fire. Na verdade, eu não conheço o Alex on Fire, já fui apresentado direto para City and Colour. E tem essa brincadeira, né? City and Colour. Por que é isso, né? O nome do cara é Dallas Green, ou seja, Dallas, a cidade do Texas, né? Cidade, City, e Color Green, que é verde em inglês, que é verde em inglês, né? E aí cria essa coisa desse City and Colour, que é de novo o pseudônimo musical dele, que é, pelo que eu li, assim, são coisas, estilos de música diferentes, assim. Essa coisa do City and Colour é uma coisa mais melancólica, tal, um som mais acústico, mais leve, e esse Alexis on Fire é outra coisa. Eu deveria até pesquisado antes, mas eu não sei o que é, mas a definição assim de som é o post-hardcore, então acho que deve ser um pouco mais pesado. Esse som, ele tá no The Love Still Me Near, não, como é que chama? The Love Still Held Me Near, que eles lançaram em 2023. Essa música, ela é extremamente pessoal do Dallas Green. Ela foi inspirada assim numa trágica perda de um amigo muito próximo dele, que o cara era produtor da banda, todo mundo era muito amigo do cara, que é o Carl Burnham, e ele morreu afogado, cara, em 2019, quando a banda estava fazendo uma turnê na Austrália. E aí logo depois disso veio a pandemia, os caras tiveram que meio que viver esse luto longe um do outro, né? E aí tem uma entrevista do Dallas, ele falando dessa coisa que esse disco, né? Ou até essa música, foi uma forma que ele encontrou, assim, de ajudar ele mesmo a criar algo bonito através da dor, né? Foi um negócio que a criação dessa música, né, fez parte do processo dele de lidar com a situação, uma forma de navegar, né, pelas emoções que ele estava passando, tal, e de certa forma também encontrar consolo, né, em expressar esses sentimentos através da música, né? Que tem muito isso, né? Especialmente tudo que eu tenho apresentado aqui, né? É muito essa coisa da dor que você está sentindo, e aí vamos colocar numa música para ver se isso aí ajuda a gente a sair dessa situação, né? E o curioso é que ela acabou criando uma música assim que ressoa com outras pessoas que vivenciaram perdas semelhantes também, né? E é uma forma de oferecer um senso de compreensão, assim, né? E talvez até um pequeno conforto, né? Das pessoas se identificarem com aquilo, né? E do que eu já falei anteriormente também, né? Da pessoa transformar a música numa coisa dela, né? Mas vamos ao som. Essa é uma versão muito legal, cara. Eles fizeram tipo um pocket show pra apresentar o disco e, putz, ficou foda pra caralho. Deixa eu voltar aqui e vamos nessa. When I grew up
Nossa, cara, primeiro, a voz desse cara, né? A primeira vez que eu ouvi, o que me chamou a atenção foi a voz. Eu falei, cara, que é isso? Como esse cara tá cantando dessa forma tão suave, sei lá, cara, parecia um anjo cantando, assim. Eu falei, cara, que absurdo, que voz maravilhosa. E aí depois que eu fui prestando atenção na letra e fui vendo, nossa. Aí eu falei, cara, é isso, essa música tá em outro nível, assim, cara. Então, ele começa falando essa coisa da juventude dele, né? Que ele tinha sonhos de grandeza e, né? When I grew up, I had big city dreams, né? Essa coisa de quando ele tava crescendo, na infância dele, ele tinha esses sonhos grandiosos. E tem essa coisa também que ele fala, né? I wonder if the Bible was wrong, né? Ele tá meio que questionando a Bíblia, né? Meio que questionando esses ensinamentos religiosos, né? Que foram impostos, né? E tipo, what the hell were they teaching me, né? Tipo, o que esses caras... que é isso que eles estão me ensinando, né? Que ter essa sensação de dúvida e incerteza, né, sobre o que foi ensinado e o que realmente faz sentido para ele, né? Então é muito interessante. E aí vem o refrão, que a história toda já muda, né? Vamos lá. This is how it's meant to be. The church bells they ring. You can hear them all say. I still believe this is how it's meant to be. E aí já entra o refrão, né? Que aí o tema da música já entra nessa coisa da perda, né? Que now that you're gone and I write down this song. Ou seja, que agora que você partiu, eu tô aqui escrevendo essa música. Tipo, I don't believe this is how it's meant to be, né? Eu não acredito que é assim que acabou sendo, né? Então, já parte para essa coisa da perda, né? Tipo, essa partida de alguém querido, né? Que deixa a gente e deixa a gente, na verdade, em busca de resposta, né? Questionando se o que aconteceu realmente era o destino, né? E é o que ele tá falando nesse refrão. Aí a parte que ele fala The church bells they ring and you can hear the morning sing, né? Tipo, os sinos da igreja tocam, você pode ouvir os enlutados cantando, né? Que é justamente o que ele tá querendo passar, né? Essa coisa do velório, né? Esse momento de luto que contrasta também com essa incredulidade dele, né? Sobre esses acontecimentos serem parte de um plano maior, meio que ele tentando entender a situação ainda, não aceitou, mas ele está tentando entender, né? E aí de novo, né? I don't believe this is how it's meant to be, né? Que ele encapsula muito bem essa sensação da descrença e de questionamento sobre o destino, né? Cara, é muito forte, né? Muito eles expressando essa dor, essa perplexidade, né? Diante de uma perda inesperada e trágica, né? Pô, o cara morrer afogado, puta situação que você não espera, né? Então você fica surpreso, fica se questionando. Muito puta letra, né, cara? Não tem nem metáfora aqui, o negócio é mais explícito que isso, impossível. Antes de entrar no verso, deixa eu só mostrar o lance que ele toca, né? Porque é bem interessante também. Aí, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem um capotraste aqui na quinta casa. O que faz esse capotraste, né? Ele basicamente, como se o violão tivesse começado aqui. Então aqui vira a casa 1, como se fosse aqui, só que começa aqui. Isso esse lance de colocar o capotraste é só uma questão estética mesmo de som, né? Porque deixa a coisa um pouco mais aguda. E outra, facilita você fazer acordes com a corda solta.
sem ter que fazer pestana, né? Então, por exemplo, o cara vai fazer um Fá aqui, ele pode fazer esse Fá com as cordas soltas, né? E fica bem interessante. Mas então, a introdução eu vou falar como se eu vou falar como é o acorde na verdade mesmo. Então isso aqui é um Dó, né? É um Si bemol, o Lá menor e aí um Fá. Só que esse Fá, ele coloca esse baixo aqui no Dó, que é tipo não, né? Que é a quinta, né? Que é a quinta do Fá. Aí ele tem todas essas cordas soltas, eu só tô apertando aqui a oitava casa e a décima aqui na Mi e na Lá. E o resto é tudo solto, então fica... É isso. Aí o verso, ele fica no Dó, né? É basicamente isso. É muito legal, né? E essa coisa folk, né? Ele no violãozinho, e aí tem o resto da banda que os caras estão meio que solando em cima dessa escala de Lá menor ou de Dó maior, depende do ponto de vista, né? Mas vamos continuar aqui pro segundo verso. The wheels touch down. All I can see is your face. Amidst the noise of your life, the last thing on my mind was my face. Pera aí, acho que deu um pau aqui, não é possível. Ele mudou o som. Nossa, que bosta. Deixa eu voltar aqui, pera aí. All I can see is your face. Amidst the noise of your life, the last thing on my mind was my fate. And then the morning came, and the sun started rising, but I was missing my friend. So how do I carry on? Nossa, cara. Esse verso também maravilhoso, né? Que ele tá falando aqui: The wheels touch down, all I can see is your face. O que eu imagino aqui, né? The wheels touch down, tipo, as rodas encostam no chão ali, talvez ele tenha chego no lugar, algo do tipo, né? E aí tudo que ele consegue enxergar é o rosto do cara, né? E no meio dessas luzes e barulhos aí, a única coisa que vem na cabeça dele é a fé, né? De falar, cara, a vida é dessa forma, a gente vai ter que aceitar isso e vamos seguir em frente, né? E aí depois tem a parte And then the morning came and the sun started rising, né? Então amanhã chegou e o sol começou a nascer. But I was missing my friend. Tipo, mas eu estava sentindo falta do meu amigo. So how do I carry on? Tipo, então, como é que eu continuo, né? Essa coisa é o luto, né? A perda, né? Ela descreve vividamente, assim, as emoções do luto, né? Desde do choque inicial até a tristeza profunda e essa saudade, né, persistente.
muito triste, cara, muito pesado, assim. E outra, né? Uma coisa que muitas pessoas já passaram também, né, cara? Essa perda de perder alguém que você ama, tudo. E você passar por essa fase de aceitação, de tentar entender, né? E às vezes não adianta nem tentar entender, né? É o que. This is how it's meant to be, né? É o que tinha que ter acontecido, né? Mas que não é fácil de você digerir, né? Isso é fato. Mas continuar aqui, espero que não dê pau de novo. 'Cause now that you're gone, and I write down this song, I don't believe this is how it's meant to be. The church bells they ring, you can hear the mourners say, I still believe this is how it's meant to be. But like a mother bird crying out for its young, I will sing it loud with all the might in my lungs. Nossa, essa pontezinha dessa parte, né, do Like a Mother Bird Crying Out for Its Young, né? Tipo, como uma mãe pássaro chorando por seus filhotes, né? I'll sing aloud without the might in my lungs, né? Tipo, eu vou cantar alto com toda a força que eu tenho nos meus pulmões, assim. Ele tenta passar essa imagem poderosa, assim, né, de um pássaro mãe clamando por seus filhotes, né? Que simbolizando esse grito por compreensão, aceitação, né? É uma metáfora, né, que o Dallas Green fez, que expressa a dor e a força que vem com a perda, né? E essa necessidade de encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo quando as crenças pessoais são abaladas, né? Cara, é uma música brilhante, assim, né? Uma canção, claro, profundamente pessoal, né? Mas que a gente consegue adaptar para as nossas vidas também. E ela muito comovente, né? Muito comovente. Ela aborda temas universais, né, cara? Como a morte, a fé, essa busca por significado em meio à dor, né? Também esse lance da sinceridade e a vulnerabilidade, né, da letra, que convida a gente a compartilhar a experiência dele também, né, e refletir sobre as nossas próprias perdas e questionamentos, né. Cara, é um som muito legal em termos, né, tipo, muito profundo, assim. O próprio Keith Richards fala isso do Rolling Stones, né, que, cara, pode ver, música boa, assim, sempre vem de gente sofrendo, cara com dor, de término, de perda com morte e tal. E pior que ele tem razão, né, cara? Porque acho que é o momento que a gente está vulnerável, né? Então, às vezes, expressar, colocar no papel, colocar para fora esse sentimento, às vezes é a forma da gente lidar com a situação, né? Ele fala também essa coisa da aceitação e superação, né? Que apesar da dor e da incerteza, a música, né? Ela sugere esse processo gradual de aceitação e a necessidade de seguir em frente, mesmo carregando a tristeza da perda, porque não tem muito o que fazer, cara. Por mais clichê que possa soar isso, a vida é assim, né, cara? A gente vai ter as perdas e vai caber a nós, assim, essa coisa de seguir em frente da maneira que a gente conseguir, né? No final das contas, né, essa música serve como uma elegia sincera, né? Que ela tá explorando essas emoções de tristeza, choque, descrença, né? Que o próprio Dallas experimentou depois dessa perda repentina, né? E aí essa música captura bem
esse impacto, né, profundo de perder alguém tão querido, né? E mais uma vez, essa coisa... e a gente vai lutar para aceitar a finalidade da morte, né? Que muita gente, né, cara, não aceita, acha que vai ficar aí para sempre, né? Ter os bilionários aí gastando dinheiro para tentar entrar na singularidade, né? De achar que nunca mais vai morrer. Mas não sei se dinheiro vai suprir isso, né, cara? E é isso, cara. E essas questões persistentes, né? Sobre destino e propósito, né? Que a gente sempre tá se questionando, né? Cara, muito foda, muito foda. Vou pôr agora até o finalzinho aqui dela. 'Cause now that you're gone, and I write down this song, I don't believe this is how it's meant to be. The church bells ain't ring, you can hear the mourners sing. The silver link, this is how it's meant to be. Galera, pelo amor de Deus, né, cara? Que som sensacional, sensacional. E esse Pocket Show aqui tá muito legal. Acho que eu vou deixar o link do show completo, então, em vez de deixar só o link dessa música, eu vou colocar o show completo, que vale muito a pena ver. Depois confere lá o disco também, que tá espetacular. Tem uma música melhor que a outra. E a voz desse cara, né? É um negócio que não entra na minha cabeça, assim. É muito bonita, cara. É uma voz que desde da primeira nota já te pega, assim. Você fala, cara, como assim, cara? Que voz maravilhosa. Você não sabe, tecnicamente falando, como que esse cara tá fazendo isso, né? É um falsete, meio que a mesma coisa que eu falei do Marcus King, né? Que a gente não consegue sacar direito o que ele tá fazendo ali. Mas a sensação que dá, tipo, é um falsete, só que ele dá uma ativada na voz. Então ele faz muito bem essa coisa que eu falei uma vez da Daniela, né, do The Warning, essa transição que ele faz da voz de peito para mix e para voz de cabeça. É imperceptível. Então você nunca sabe qual voz que ele tá usando, né, que é muito interessante. É uma técnica apuradíssima, não tem o que falar, né? Maravilhoso. Bom, galera, é isso. Perdão aí o problema técnico que teve, tive que resolver aqui ao vivo. Falei, pô, não vou gravar tudo de novo isso aqui não, nem a pau. Espero que espero que não tenha estragado nada aí. Eu vou assistir agora, ver como ficou. E qualquer coisa vou ter que regravar, mas beleza. E mais uma vez, cara, todo mundo que tá assistindo, tá chegando até o final, ou se não tá chegando até o final também, muito obrigado aí pelo like, pelo comentário. Mais uma vez, tô adorando gravar esses episódios aqui, tô me divertindo demais. Não esquece de se inscrever no canal, como eu falei nos últimos lá, eu solto 2 por semana, um de terça e um de sábado. Então, para vocês ficarem por dentro aí, eu não tenho rede social, então não consigo ficar postando, tem episódio novo. Eu meio que jogo no WhatsApp pra galera que me conhece, que tem o meu WhatsApp, mas no YouTube vai ser meio que assim, quem clicar na notificação lá, sei lá, no sininho e tudo mais, vai acompanhando os episódios que eu tô soltando. E é isso, continua aí compartilhando com a galera que você acha que vai gostar. E é isso, galera, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção, para você que ficou até o final. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado e um abraço.